As reformas trabalhista e da Previdência estão tramitando em ritmo mais forte no Congresso desde a última semana. Foi aprovado pelo plenário da Câmara o regime de urgência para o projeto que trata da nova legislação do trabalho. E lido na comissão especial o relatório da proposta de mudanças nas aposentadorias. As medidas defendidas pelo presidente Michel Temer enfrentam forte reação negativa de entidades sindicais e movimentos sociais. E a articulação de uma greve geral para o próximo dia 28 é uma das apostas dos opositores para fortalecer a pressão sobre os parlamentares. Tema para a nossa conversa com o presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, em Minas Gerais, Marcelino Rocha. Bem-vindo, Marcelino. Obrigado pelo convite. Marcelino, o governo então mobiliza suas forças para aprovar com rapidez esses projetos de reforma trabalhista e previdenciária. Qual a posição da CTB inicialmente sobre a reforma trabalhista que já está com o regime de urgência aprovado na Câmara? Pois é, a nossa preocupação é que jamais na história mais recente desse país os trabalhadores conviveram com ameaças tão permanentes, tão cotidianas como tem sido no governo Temer e infelizmente pelo parlamento brasileiro. Nós podemos ter no próximo dia 26 ou 27 a aprovação dessas reformas trabalhistas que atingem em cheio a grande maioria ou a totalidade dos trabalhadores. Proposta de jornada intermitente, que significa que os trabalhadores poderão trabalhar de acordo com a necessidade da empresa e receber naturalmente de acordo com as horas trabalhadas. Então, é um absurdo gigantesco se uma medida dessa passa. Além disso, a prevalência do negociado sobre o legislado. Esse é um ponto central, né, de discussão e de divergência. O que significa isso na prática? Bom, na verdade, o negociado sobre o legislado, ele já existe nas relações de trabalho. Só que ele existe a partir de patamares mínimos de condições entre patrões e trabalhadores. O que está sendo proposto agora é o negociado prevalecer sobre o legislado numa conjuntura de desemprego, numa conjuntura de desindustrialização, numa conjuntura de quase 13 milhões de trabalhadores desempregados. Daí é que os sindicatos, inclusive os mais fortes, não terão as condições colocadas num ambiente como esse, de queda econômica, de baixo PIB, de fazer negociação que supere os patamares mínimos legais. Como, por exemplo, hoje nós temos uma jornada de trabalho constitucional de 44 horas. A partir dessa nova medida na reforma trabalhista, nós podemos ter, além das 44 e além das 10 já extraordinárias, nós poderemos ter jornadas de 16 ou até 18 horas de trabalho, conforme a negociação de uma entidade que não tenha uma base sólida para enfrentar a gana, a ânsia dos patrões. Para tentar se contrapor a essas críticas, o governo alega que essas mudanças elas vão acabar gerando empregos e diminuindo justamente esse percentual de desempregados que hoje está em torno aí de 12 milhões de pessoas. É um discurso que dificulta para as próprias centrais também fazerem um enfrentamento desse discurso, já que o trabalhador que está desempregado pode, de repente, se ver seduzido pela promessa de que terá algum tipo de oportunidade. Pois é, o que vem ocorrendo no Brasil hoje é uma contradição do que ocorre no mundo. Foram revistos vários regulamentos de legislações trabalhistas pelo mundo afora. Os trabalhadores chilenos experimentaram a reforma da Previdência, os trabalhadores mexicanos convivem com uma liberalidade nas relações de trabalho e os trabalhadores espanhóis também conviveram com isso e agora estão fazendo a volta às relações de trabalho do passado, em razão de não ter combatido o desemprego, de não ter melhorado o salário e não ter melhorado a renda do povo desses países. E o último foi a Rússia, que refez a legislação sobre terceirização. Então,
mesmo aqui no Brasil, várias empresas que experimentaram a terceirização viram, em razão da responsabilidade solidária, que não poderiam continuar. No Brasil, diferentemente do que acontece com a Rússia, querem aprovar uma terceirização sem a responsabilidade solidária do tomador da mão de obra. Lembrando que já foi inclusive aprovado e sancionado um projeto de lei que regulamenta a terceirização no país e que permite a terceirização inclusive de atividade fim. Para vocês das centrais foi um retrocesso? É um retrocesso muito grande porque o Brasil tem condições atípicas em razão do seu tamanho territorial e das suas condições objetivas, né, regionais. A terceirização, ela significa redução de salário, porque em média o terceirizado ganha quase 30% menos, um aumento assustador da ameaça dos acidentes e doenças do trabalho, tendo em vista pesquisas de órgãos oficiais que apontam que para cada 10 acidentes de trabalho, 7 ocorrem com trabalhadores terceirizados e, além disso, vai ser um processo de desregulamentação das categorias, né? Você pega o exemplo de uma empresa montadora. Se ela manter o trabalhador que coloque o símbolo dela, seria suficiente pela nova legislação que, felizmente, ainda tem pendências jurídicas para ser implementada. Então, nós poderíamos ter organizações de trabalhadores diferente de hoje, que é apenas um sindicato representando esses trabalhadores, vários sindicatos, ou por religião, ou por credo, ou por profissão. Então, seria um desmembramento e uma desorganização do mundo do trabalho, principalmente nas grandes empresas. Você acredita que a judicialização do tema ainda possa trazer modificações nesse cenário? Não só o processo de judicialização, mas também a luta das centrais sindicais. O governo Temer tem demonstrado, nesses quase 10 meses, que é um governo compromissado com uma nata da sociedade brasileira. A nata das 5 mil famílias que detêm mais de quase 46% da renda nacional, ele tem governado para esse pessoal. Ele não tem governado para a maioria do povo brasileiro, porque todas as medidas, sem exceção do governo Temer, foi no sentido de precarizar a vida das pessoas em relação à saúde, à educação, à infraestrutura, a saneamento básico, como foi a aprovação da PEC 55, que congela os investimentos por 20 anos. O relator da reforma trabalhista, deputado Rogério Marinho, ele já disse que vai incluir no seu parecer o fim do imposto sindical para empregados e para patrões, e que isso, na visão dele, só afeta sindicatos de fachada. Como é que você, Marcelino, vê essa argumentação do relator? Primeiro que é uma manifestação estúpida, até sobre o argumento de que existem muitos sindicatos no Brasil, e isso eu não concordo, não poderia concordar, porque nos mais de 5.700 municípios do Brasil, se você pegar 3 categorias básicas, que seriam comerciários, servidores públicos e uma outra categoria qualquer por município, só aí você já teria mais de 15 mil sindicatos em cada município instituído no Brasil. Agora, o fim do imposto sindical primeiro, para deteriorar a força do movimento sindical, que é um movimento que, em sua maioria, combate esses tipos de medidas flexibilizantes dos direitos dos trabalhadores. É um movimento sindical que tem sido ativo na contraposição a direitos que não inclui a maior parcela da sociedade brasileira, e você não combate o que é exceção com uma regra. E para nós, se existem sindicatos de fachada, que sejam combatidos sindicatos de fachada, e não que seja combatido o movimento sindical que luta em defesa da sociedade brasileira, em defesa dos trabalhadores.
E no caso da reforma da Previdência, Marcelino, como que a CTB está enxergando o relatório que foi lido na última semana? Já teve algumas alterações, mas continua distante daquilo que os trabalhadores pensam? Pois é, a reforma da Previdência, que já vem discutindo, inclusive em governos anteriores, Dilma, Lula, Fernando Henrique Cardoso, José Sarney e alguns deles experimentaram algumas reformas, o que nos surpreende é que quando fala em reforma da Previdência para limitar direitos, para diminuir renda, não falam em combater os grandes devedores da Previdência Social. Nós temos hoje o setor financeiro desse país batendo recorde semestre por semestre, e há pouco nós tivemos uma instituição financeira com isenção de milhões que devia à Previdência Social. Grandes conglomerados também produtivos, com altas dívidas com a Previdência, nenhuma política de combate aos devedores, aos sonegadores, clubes de futebol devendo milhões. E o Sindifisco tem apontado em todos os estudos que a Previdência Social ela é superavitária e não deficitária, como tem sido propagado. E, infelizmente, em razão de ausência de uma mídia alternativa, a grande parte da população ganha por esse conceito da Previdência deficitária. Então, o que nos surpreende é colocar novamente trabalhadores do Nordeste em péssimas condições, em canaviais, nas mesmas condições do que os produtores de uvas nas vinícolas bem avançadas do Rio Grande do Sul. O que nos assusta é o trabalhador da mina, né, que tem um grau de risco de acidente de trabalho máximo, grau 4, pelas NRs, ser colocado no mesmo patamar de um jornalista ou de uma secretária de um serviço público. Então, esse tipo de questão não está sendo discutida, não está sendo debatida. O governo recuou em alguns pontos, redução da idade mínima para mulheres, que passa a ser de 62 anos e não de 65, redução do tempo de contribuição de 49 para 40 anos, e está acenando com uma diluição também das regras de transição. Essas mudanças, pelo que você sente dos trabalhadores de diversas categorias, podem, de repente, mudar o sentimento deles em relação à reforma ou não? Eu não acredito que essas pequenas mudanças, primeiro que vá favorecer o povo trabalhador. Na proposta original do governo, com respaldo da Câmara de Deputados, se estivesse sido implementada, votada e aprovada, nós poderíamos ter aposentadorias no Brasil de algo em torno de R$600 hoje. Então, existe uma previsão de redução das aposentadorias. Qualquer mudança, qualquer gesto que for feito na base do que está sendo discutido, não interessa à classe trabalhadora brasileira. As mulheres, que tinham uma diferença de 10 anos em relação aos homens, passaria agora de 65 para 62, mas não é considerado a dupla jornada de trabalho, não é considerado os baixos salários recebidos pelas mulheres, não é considerado uma série de fatores, inclusive de discriminação racial e outras, né? Então é uma reforma que está sendo sugerida alterações, mas que essas alterações não implicam, no fundo, de preservar o direito à sobrevivência do povo trabalhador brasileiro. Quando os trabalhadores mais precisam no momento da sua aposentadoria. Com medicamento, com mais cuidados, com mais saúde, com mais zelo do Estado com quem já produziu, com quem já fez a riqueza do Brasil e adiante. Falamos aqui então sobre as reformas trabalhista e da Previdência, e os sindicatos preparam uma greve geral para o próximo dia 28 contra essas medidas. Como está sendo a construção dessa mobilização
Você vê disposição suficiente para que o movimento de fato consiga exercer uma pressão significativa sobre os parlamentares? O que nós da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil temos feito e dito é que é melhor perder um dia para os poucos que ainda estão trabalhando na luta em defesa dos direitos do que perder os direitos por muitos dias, meses e anos, como está previsto nas regressões das reformas que estão sendo propostas. Então a CTB ela tem intensificado a conversa em todos os setores que representa, desde o setor rural ao setor urbano, e demonstrando com números, né? Eu sou ligado ao ramo metalúrgico, por exemplo, desde a época do presidente Juscelino Kubitschek, que a indústria nacional tinha uma participação de 30% no produto interno bruto brasileiro. Hoje esse índice baixou para menos de 9%. Não existe nenhum país no mundo que se desenvolveu, gerou emprego, gerou renda e distribuição aos trabalhadores, se não tem uma indústria forte. E o que nós estamos assistindo no Brasil é um caminho inverso, inclusive, ao que o presidente eleito dos Estados Unidos tem feito. O presidente dos Estados Unidos tem cuidado de atrair as empresas norte-americanas que estavam fora de lá para gerar emprego, distribuição de renda e desenvolvimento social. E o Brasil está parecendo uma banca. O Brasil está sendo vendido, fatiado e a preço de banana. Vide a Petrobras, vide o setor naval, vide a indústria nacional que está sendo totalmente descaracterizada. Então, a greve geral é uma alternativa para que o povo manifeste a sua insatisfação com tantas medidas opressoras e de retirada de direitos da nossa sociedade. As grandes centrais sindicais, elas têm no Brasil algumas divergências políticas conhecidas, mas em relação a esses temas e a essa greve geral, está havendo de fato uma unidade? Nós temos aí no mínimo aí 7, 8 centrais sindicais com concepções diferentes, mas que enxergaram a ameaça é muito grande. E aí não é a CTB, não é a CUT, não é a Nova Central, não é a Força Sindical ou outras que serão atingidas pelos ataques. É a sociedade brasileira, são os trabalhadores brasileiros que estão sendo atacados. Daí, se não tiver discernimento e ver que as diferenças podem ser tratadas em outros momentos, aí seria uma irresponsabilidade, e essa unidade está sendo muito importante para fortalecer a luta do povo trabalhador do Brasil. De outro lado, caso no dia 28 a mobilização não seja efetivamente aquilo que as centrais esperam, pode um eventual fracasso dessa mobilização, pode ser um gesto definitivo, aí, uma ação definitiva que fortaleça a tramitação dessas reformas como quer o governo Temer? Nós tivemos uma grande experiência aqui na região metropolitana de Belo Horizonte com a paralisação do dia 15 de março. Aquela manifestação de mais de 150 mil pessoas, ela fez com que vários deputados federais mineiros alterassem, inclusive, o seu posicionamento em relação à reforma da Previdência. Então nós acreditamos que dia 28 tem todas as condições de ser uma manifestação, de ocorrer manifestação muito superiores às que ocorreram no último dia 15 de março, contra a reforma da Previdência. Agora está em xeque reforma da Previdência, reforma trabalhista e, além disso, a questão da terceirização ainda que não está resolvida. Basta convencimento, unidade e força do povo que nós vamos fazer um grande dia 28 como um dia de grito de liberdade dos trabalhadores. Dá para antecipar algumas categorias aqui na região metropolitana de Belo Horizonte que estarão aderindo a essa greve geral? Bom, nós podemos destacar aqui a luta dos professores, né, da rede municipal, estadual, que já tem lutado bastante contra
falta de cumprimento de acordos. Nós temos hoje os trabalhadores do metrô já com definição de paralisação. Nós acompanhamos o debate da central que representa os rodoviários, existe uma grande disposição dos rodoviários de participarem. Então existe um sentimento crescente e, além dos trabalhadores organizados, nós precisamos levar em conta que existem 13 milhões de desempregados no Brasil. Esse povo vai estar nas ruas no dia 28 também para lutar em defesa do seu emprego. A oportunidade é o dia 28 de abril. Marcelino, muito obrigado por participar conosco mais uma vez aqui do Mundo Político. A CTB agradece o convite e fazemos aqui o reforço para que no dia 28 a classe trabalhadora, a sociedade brasileira reaja a tanto retrocesso. Obrigado. Eu conversei com Marcelino Rocha, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, da seção de Minas Gerais. Nosso assunto foram as articulações e os posicionamentos de movimentos contrários às reformas defendidas pelo governo Temer, essas articulações que incluem a realização de uma greve geral no próximo dia 28 de abril. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.